E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento de hoje, ao nosso show de aula. Para todos que estão chegando, vai chegando aqui na nossa aula, vai pegando o seu material de apoio. Para quem não me conhece, eu sou Janaína Bezerra, sou enfermeira desde 2009 e estou aqui também nessa parte do concurso público e das residências. Pessoal, quero convidar você para aquele assunto hiper mega especial. Eu não sei se eu posso dizer isso hoje. Por quê? Porque a aula é sobre pacto, pessoal. E hoje a aula é completa. Só que eu fiz aqui uma dança da cadeira. Eu fiz um negócio diferente. Eu coloquei teoria com questões. Por quê? Eu me coloquei no lugar de vocês. E eu sei que teoria, 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 você termina cansando. É aquela aula que fica cansativa e você quer ver, na verdade, como que cai na prova. Então, eu vou te mostrar o conteúdo e eu vou te apresentar, afinal, como que cai na sua prova. São questões variadas, são bancas variadas, anos diferentes, para você ver que o que muda é a abordagem em si. Mas o tema, quando você entende ele, fica fácil você encontrar o gabarito da prova. Então, pessoal, pode ir deixando aí no chat o que vocês, os comentários da aula, encaminha nossa aula aqui, nosso evento, aqui para aquela pessoa que você quer dividir o plantão, para aquela pessoa que merece passar como você. Então, vamos começar. Nosso assunto hoje é de pacto pela saúde. Pessoal, uma forma bem prática de nós entendermos isso. Nós vamos trabalhar inicialmente com 2 anos importantes, tá? Eu vou tentar resumir esse negócio, deixar esse negócio mais prático, porque eu sei que vocês não gostam de pacto. Acha difícil, acha complicado. Então, bora lá. O Pacto pela Saúde, pessoal, é o bam bam bam. Ele é o top dos tops. Eu vou traduzir aqui para um português que você lembre na hora da prova. Ele é o bam bam bam. E esse bam bam bam, ele tem um tripé. Ele tem três, certo? Então vamos agora pensar no Pacto pela Saúde do ano de 2006. Janaína, 2006 tem tanto tempo, mas por que ainda é cobrado em provas? A prova evidente que nós temos recentemente é o edital da Alema. O edital da Alema traz muito claro o pacto. E nós outros editais pode vir subtendido. Então, o pacto precisa, porque faz parte de um processo histórico. É um marco importante aqui na evolução. Nós vamos falar em muita coisa de descentralização. Nós vamos falar o quê? De ações aqui entre as esferas do governo conversadas e organizadas. E isso traz muito impacto para o nosso sistema, pessoal. Sabe? Porque para tu entender pacto, tu tem que começar daquela ideia que nós tínhamos um sistema, o quê? Que ele não era para todos. Com a Constituição ele passou a ser para todos. Só que antes de pacto vem uma coisa. Antes do pacto existir, nós trabalhamos com as normas operacionais básicas. Pá! Todo mundo cai para trás com medo. As normas operacionais básicas, na verdade, é o temido arcabouço legal. É quando nós falamos de nobis e noas. Então, antes do pacto, existia nobis e noas. Então, existiam normativas. E nós vamos entender o que isso mudou com o pacto. Vamos deixar isso a conversa. Daqui é uma conversa que ninguém está aqui para decorar nada. Então, vamos lá. Ó, aqui é o Pacto pela Saúde 2006. Pacto pela Saúde. Gente, tem uma portaria que é responsável por esse pacto. Não precisa você decorar ela. Isso aqui não vai cair na sua prova, mas é bom que você saiba qual é, porque você é um aluno diferenciado. Você trabalha com 3 pactos. Então, você trabalha com 3 esferas.
três, aí eu dividi em círculos para ficar bem fácil de visualização. Quando você pega aquele texto completo para você ler, que você baixa lá da internet, tu entra em desespero. Então vamos simplificar isso, tá certo? Então o Pacto pela Saúde está aqui em cima e vem três esferas, que é o tripé. Olha só, aqui é o tripé, Pacto pela Vida é um tripé do Pacto pela Saúde, o Pacto pela Gestão é um tripé do Pacto pela Saúde e o Pacto em Defesa do SUS. Pessoal, em outras palavras, alguém tem que defender a vida, alguém tem que defender o SUS, alguém tem que defender a gestão. Acabou. Olha o macete. Na hora de você lembrar quais são os pactos que você tem que estudar, alguém tem que defender a vida, Pacto pela Vida. Alguém tem que defender o SUS, Pacto em Defesa do SUS. Alguém tem que defender a gestão, Pacto de Gestão. Morreu Maria Preá. Acabou. Aí você tem os três componentes do pacto. Aí vem muitas perguntas em cima disso. Me diz aí no chat se não ficou mais simples. Aí vem aqui, quais são os componentes do Pacto pela Saúde? Aí tu lembra, alguém tem que defender a vida, alguém tem que defender o SUS, alguém tem que defender a gestão. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, aqui, Pacto pela Gestão. Pronto, você sabe os três componentes de uma forma bem simples, que é aquele texto longo, aquela coisa demorada e cansativa. Pronto, simplificou. Então, vamos continuar simplificando o negócio. Então, tá, aqui você tem, ó, rodapé. O rodapé é importante, são os três componentes. Pessoal, aqui existe um pacto no meio. Aqui existe como era antes. E aqui existe como é depois. Isso aqui vai fazer toda uma diferença aqui para você entender. Então, pensa assim, eu sou o pacto, eu estou no meio. Antes de ser pacto, eu tinha normas operacionais básicas. Eu tinha nobres e noas, então eu tinha normativas. Olha só, normativas é um nome pesado. Depois do pacto, parece que o trem melhora, o trem fica mais leve. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha vida depois do pacto. Ou seja, depois do pacto, existe uma gestão compartilhada. E essa gestão compartilhada é baseada entre regiões de saúde. Por exemplo, eu sou uma região de saúde e vocês são uma região de saúde. Então, nós vamos falar de um compartilhamento entre eu e vocês. Eu sou gestora, vocês são gestores. O que é que nós vamos fazer depois do pacto? Nós vamos conversar, nós vamos discutir, nós vamos compartilhar ideias. Agora me diz, se o pacto melhorou ou não melhorou o sistema, meu povo? Lógico que melhorou, porque aqui eu tenho uma ideia do que é compartilhado entre os gestores. Antes de uma decisão, existe uma conversa. Olha o tanto que aquele texto grande e complexo ficou simples. Então, olha só, como era antes do pacto? Normas operacionais. Depois do pacto, gestão compartilhada. Gestores, eles discutem junto, eles conversam junto. Pronto. Então, aqui você tem um pacto, tem o que era antes e vem o que vem depois. Palavras-chave. Antes, a prática dos profissionais de saúde era normatizada, ou seja, em cima de normas. O nome norma, gente, tem peso, operacionais e básicas. E depois desse pacto, uma gestão compartilhada, baseada em regiões de saúde. Vamos conversar, vamos compartilhar ideia. E os gestores, eles discutem juntos. Pronto, acabou. Analise as afirmativas. Agora me diz uma coisa. Se quando você entende dessa forma, de uma forma bem clara, através de uma conversa, não fica fácil você acertar uma questão. Aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, para me ter certeza se você entendeu. Então, você vai responder agora. Me diga aí. Julgue a afirmativa. O pacto traz a proposta de atuar em todos os problemas, pois o governo tem dificuldade de priorizar dentre os problemas sanitários
o de maior impacto. O que que acontece, pessoal? Explicar uma coisa para vocês antes de vocês responderem. O pacto, problemas, vamos trazer isso para a vida. A pessoa, assim, de uma forma geral, as pessoas têm vários problemas. Então, o governo, ele também tem vários problemas. Só que tem aqueles problemas que eles não podem ser postergados, existem aqueles problemas que não pode ter ambiguidade, existem aqueles problemas que tem que ser prioridade. Porque se não resolver aquele problema, vai ter muitos outros em cima daquele problema base. Vamos entender dessa forma. Ou seja, o governo ele vai dar conta de todos os problemas? Impossível. Você dá conta de todos os problemas da sua vida da sua vez? Provavelmente não, a não ser que você seja uma pessoa diferente. Eu vou por partes. Então é a mesma coisa. Então aqui existe uns problemas que eles são prioridades, mas não que os outros problemas que ficaram atrás, eles vão deixar de ser vistos. O pacto ele não quer te dizer isso, mas ele quer te dizer que existe um problema maior que tem que ser resolvido logo. Entendeu? Então, ó, o pacto traz a proposta de atuar em todos os problemas? Impossível. Aqui você já tira. Pois o governo ele tem dificuldade de priorizar, dentre os problemas sanitários de maior impacto, na verdade, ele vai ter que priorizar. Então, é uma questão errada, e aqui está a justificativa para esse teu entendimento inicial. Esquematizando o comentário, está errado, e a atuação ela prioriza os problemas sanitários de quê? De maior impacto. Então, a tua seta sobe. Vantagens da implantação do Pacto pela Saúde. Então, fechando essa nossa ideia, esse nosso contexto inicial, nós vamos pensar no pacto envolvendo 3 esferas da gestão do SUS. Nós vamos falar de 3 esferas de gestão: município, estado / Distrito Federal e a União. Não tem como falar de pacto sem falar nas nossas 3 esferas do governo. Em outras palavras, nós estamos falando de quê? De entes federativos. Na sua prova pode vir como 3 esferas do governo, ou então ela pode vir como entes federativos. Pronto, vai ser o mesmo entendimento. Então, pessoal, aqui nós temos vantagens da implantação do Pacto pela Saúde. Efetivação de acordo, olha só, tem um nome importante, pacto. Vamos pactuar, vamos entrar em acordo. Então, acordo entre as 3 esferas da gestão do SUS. Inovações nos processos, instrumentos de gestão, que visam alcançar a finalidade do pacto, maior efetividade, eficiência e qualidade das suas respostas. Pactuação e diálogo, o diálogo aqui é fundamental entre essas 3 esferas do governo, e acordo entre essas 3 esferas. Viu como ficou fácil? Isso aqui é entendimento, não é decoreba. Vamos entender agora aqui que eu sou a esfera do governo, você do outro lado é a esfera do governo. A gente compartilha a ideia, então isso tudo fica mais claro. A gente discute, enfim, se chegar em um denominador em relação a esses problemas sanitários que precisam ser resolvidos. Pronto. Vamos pensar dessa forma que fica muito mais prático. Bora continuar. Pacto é longo, pessoal. Pontos importantes. Gente, o pacto, se a prova te perguntar, ele está alinhado, isso aqui é importante, ó, com a Constituição Federal e com as leis orgânicas da saúde, Lei 8.080, 8.142. Não esqueçam disso, ele tem esse alinhamento, ele não é visto de forma isolada. Então, o pacto, ele tem um alinhamento com a Constituição Federal e com as leis orgânicas. Os indicadores de saúde evidenciam informações e elencam prioridades, a fim de obter melhoria nas condições. Ah, Dinaína, que texto é esse? Vamos lá. Indicador de saúde. Então, através dos indicadores de saúde, você tem como saber, por exemplo, como está o perfil de adoecimento de uma população.
Do que essas pessoas estão adoecendo? Isso é através dos indicadores, através das notificações. Então, em cima disso, o que é que o pacto diz? Ó, em cima dos indicadores, vai ser priorizado aquilo que tem que ser resolvido logo, mas ele não exclui os outros problemas existentes. Alô? Cada componente do pacto tem ações a serem desenvolvidas, mas a prioridade de teor claro, ou seja, aquilo que não pode faltar, sem ambiguidade, constam no pacto pela vida. Pessoal, aí vem uma coisa bem que importante para vocês. Dentre todos os componentes do pacto, que você já sabe que são 3 componentes do pacto pela saúde, você sabe disso, que é alguém tem que defender a vida, alguém tem que defender a gestão, alguém tem que defender o SUS. O pacto pela vida é o que despenca em provas. Janaína, então não vai cair questão dos outros pactos? Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso porque eu não vou elaborar a prova, infelizmente. Porque se eu pudesse elaborar a prova, eu também não ia poder ser professora. Né? Então, mas assim, dentre o levantamento de questões, dentre o contexto, quando você estuda o assunto, o pacto pela vida, ele é o campeão. Então, fica de olho nisso, tá? Isso aqui pode ser um diferencial. Isso aqui é dica de concurseiro experiente que participa de eventos. Vamos treinar uma questão? Nós já chegamos até aqui. Vamos dar aqui uma sacudida. Vamos ver como que você sai nesse gabarito. É uma questão de 2011, Janaína, é uma questão antiga, mas eu disse para vocês que eu fiz uma salada mista aqui. O Pacto pela Saúde, ou seja, o BAM, propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Deixa eu falar aqui para vocês. Essa própria pergunta, o enunciado dela te dá informações importantes de entendimento do pacto. Com relação ao pacto pela saúde, assinale a alternativa correta. Aí você vem aqui e circula para você não perder esse gabarito por besteira. Mantém as formas de transferência de recursos inalteradas? Não, pessoal. Aqui ele quer uma correta. O que acontece? Você vai ver que dentro do pacto, uma das coisas que eles vão priorizar é a descentralização. E a descentralização tem a ver com essa divisão de recursos. Esses recursos que saem lá da União, vai para o Estado, esse recurso que vai lá da União para o município. Nós estamos falando de algo compartilhado, de algo que tem diálogo, de algo que tem descentralização, que tem regionalização. Então, não vai ser esse o gabarito. Somente o gestor estadual pode aderir? Não, pessoal, não. Estou falando o quê? Que pacto envolve todas as esferas do governo. Então, entra aí todas as esferas do governo. Isso aqui não existe. As esferas do governo, após aderirem, não precisa pactuar com as metas propostas pelo Ministério da Saúde? Lógico que tem. Esse não aqui não existe. A diretriz de regionalização não foi inserida no pacto, Deus o livre. Quando você fala em pacto, lógico que de cara você pensa em regionalização, tá certo? Conversa entre gestores, entre esse processo regionalizado. Não vai ser o gabarito. Então, qual é o nosso gabarito? Por exclusão, só pode ser a E. Então, tu já vem em marca, mas vamos ver o que é que ele diz. O Pacto pela Vida tem 3 componentes. Ah, tá dada, né, gente? Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto em Defesa de Gestão e Pacto de Gestão do SUS. Pronto. Aqui eu falei para vocês que sempre tem questão de prova. E bem que está a prova. Às vezes ele muda a forma de perguntar e ele quer saber os 3 componentes. Pacto pela Vida, o mais cobrado em provas. Precisa ficar discutindo isso? Não precisa, porque eu já te falei. Então, pacto pela vida, pessoal. Vamos entender agora. O que é que vai acontecer agora? Agora nós vamos passar por um processo de aprofundamento do pacto pela vida. Certo? A gente estava falando de uma forma geral. Nós estávamos falando de pacto pela saúde de uma forma geral. Agora foca em pacto pela vida, que é aquele que eu te disse assim, olha, ele é o mais cobrado em provas.
Tem 2 anos importantes aqui nesse Pacto pela Vida. E lá na frente da aula, eu vou te trazer um quadro que vai simplificar o que você precisa saber. Até chegar lá, eu tenho que te mostrar todo o processo, porque eu te prometi uma aula completa. Então, eu tenho que passar por todas as etapas. Se tu tá com sono, toma um café, pega, faz uma mistura de café com chocolate, que sempre dá certo. Ou então café com canela, mas não dorme, porque eu tenho que passar por todo o processo, porque eu te prometi isso. Então, é o seguinte, aprofunda, esquece todos os pactos aqui e entra no Pacto pela Vida, mergulha nele. Então, alguém precisa defender a vida. Vamos lá? O Pacto pela Vida é um compromisso, ó, já tem um nome importante aqui, entre os gestores do SUS. Olha só, em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação da saúde da população brasileira. Então, é um compromisso entre os gestores do SUS. Então, tu já sabe aqui de cara que Pacto pela Vida também envolve gestores. Envolve os gestores do SUS. E eles discutem o que é uma situação de saúde da população. É isso que eles vão discutir. Elencar prioridades. A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais e municipais. Gente, se envolve todas as esferas do governo, lógico que eu vou ter meta estadual, lógico que eu vou ter meta municipal e lógico aqui que eu vou ter meta nacional. Isso aqui é um fato, tá certo? Quando você fala 3 esferas do governo, tu já mata de cara essa pegadinha. Então, bora lá. Objetivos e metas. É o seguinte. Quando nós falamos em objetivos e metas do Pacto pela Vida, nós falamos em uma redução da mortalidade infantil. Pessoal, Pacto pela Vida, tu vai lembrar do binômio mãe e filho. Se tu pensa aqui numa redução da mortalidade infantil, então as nossas crianças, elas não podem morrer. E o pacto, ela tem preocupação com isso. Ei, por que as nossas crianças estão morrendo? O que está acontecendo? A criança não é para morrer. Então, o que ele estabeleceu como prioridade? Redução da mortalidade infantil, tá certo? Então, ó, quando você pensa dessa forma, aí ele vem e descreve como que ele quer reduzir isso. Aí tá, aqui eu vou falar, mas a principal ideia aqui é essa para você. Eu vou destrinchar, porque se você for para uma prova bem específica, geralmente prova municipal, eles adoram porcentagem. Então, como é que você vai reduzir mortalidade infantil? Reduzir a mortalidade neonatal em 5% em 2006. Eu vou mostrar o porcento. É difícil ser cobrado, mas vai que cobra. Reduzir 50% os óbitos de doenças diarreicas. Olha só, a doença diarreica que está causando um óbito. Olha só, Pacto pela Vida. E 20% de pneumonia em 2006. Por que ele está falando em 2006? Porque nós estamos falando primeiro no ano de 2006. Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes na infância. Criação de comissão de vigilância de óbito em 80% dos municípios da população brasileira, acima de 80 mil habitantes em 2006. Janaína, vou precisar memorizar tudo isso. Gente, até o momento, quando se faz esse levantamento de provas, de questões, eles querem o quê? O objetivo, um dos objetivos do Pacto pela Vida é a redução da mortalidade infantil. Agora, quando você lê e você entende, quando ele fala aqui, ó, situação de diarreias, óbitos por diarreia, a questão da vigilância de óbito, entender por que essas crianças estão morrendo, reduzir essa mortalidade infantil. Quando você lê o contexto, tu vê que tu não precisa decorar. Tu não precisa decorar. Se tu lê na hora da prova, tu consegue entender. Mas a ideia principal aqui é redução da mortalidade infantil. Vamos para o próximo. Outro objetivo, redução da mortalidade materna. Tá, eu estou preocupada com a criança que morre e com a mãe que morre. Qual é a descrição dentro, por isso que eu falei assim, ó, binômio mãe e filho, redução da mortalidade infantil e da mortalidade materna. Reduzir em 5% a razão da mortalidade materna em 2006, porque eu ainda estou em 2006.
Garantir insumos e medicamentos para tratamento de síndromes hipertensivas no parto, porque eles descobriram o quê? Que aqui no parto está tendo muito óbito. Qualificar os pontos de distribuição de sangue, que atendam às necessidades das maternidades e outros locais de parto. Então, isso aqui é a descrição, mas qual é a tua ideia principal? Redução da mortalidade materna. Aqui, ó, como objetivo e meta para o controle da dengue. Então, começa a lembrar aí do mosquitinho da dengue, ó. O mosquitinho da dengue tá voando, 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 voando. Então, ele entra aqui no Pacto pela Vida, 2006. Plano de contingência, anota aí, ó. Plano de contingência, ele vai entrar aqui nesse Pacto pela Vida. Só travou aqui minha mesa, peraí, vão lendo aí. Esse plano de contingência, ele é importante. Pronto, destravou. Plano de contingência aqui para atenção aos pacientes. Eita, que travou foi tudo. Elaborado e implantado nos municípios prioritários em 2006. Reduzir a 1% a infestação predial do Aedes aegypti em 30% dos municípios prioritários até 2006. Então, tudo aqui, tu vê aqui, ó, que tá voltado para o Aedes aegypti, ó. Municípios, ele cita plano de contingência. Qual é a ideia principal? Controle da dengue. Meta para a eliminação da hanseníase. Aí tu lembra dos pacientes com hanseníase que você já atende. O que ele quer como meta aqui? Atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública. Ou seja, menos de um caso por 10 mil habitantes em todos os municípios prioritários em que ano? 2006. Por conta dos novos casos, foram elencados municípios prioritários em relação a esses, porque sempre tem aqueles que têm mais casos. Então, o objetivo consistia na redução de pelo menos um caso por 10 mil habitantes. Qual é a ideia principal aqui? Eliminação da hanseníase. Meta para o controle da tuberculose, atingir pelo menos 80% de cura de casos novos para a tuberculose bacilífera diagnosticado a cada ano. Agora, aqui eu quero te chamar a atenção. Quando ele coloca essa porcentagem, ele coloca essa porcentagem em cima de casos novos. Então, toma cuidado, que se ele for aprofundar alguma coisa nesse sentido de porcentagem, ele pode fazer alguma pegadinha em relação a isso. São casos novos. Eu geralmente acho que vai ser bem difícil, ele vai querer as prioridades de uma forma geral, mas é bom a gente estar preparado para tudo. Meta para o controle da malária. Lembra da pessoa lá tremendo? Gente, eu já atendi paciente com malária que dá pena, calafrio, a pessoa parece que vai pular da cama. Então, lembra dessa pessoa para tu lembrar da malária. Reduzir 15% da incidência parasitária anual na região o quê? Gente, malária, tu vai casar com o quê? Região amazônica legal em 2006, porque eu ainda estou em 2006. Gente, minha letra é feia, né? Mas assim, como eu vou falando, dá para vocês entenderem. Objetivos aqui para a promoção da saúde enquanto prioridade no Pacto pela Vida. Então, qual é o outro objetivo aqui, ó? Promoção da saúde. Pensa assim, gente, além de tudo, eu tenho que promover saúde. Promoção da saúde está no Pacto pela Vida em 2006. Até o momento, eu só estou falando de 2006. Elaborar e implementar uma política de promoção da saúde e responsabilidade dos 3 gestores. Aqui eu não preciso mais nem explicar, que envolve esses 3 gestores. Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira, de formar e internalizar a responsabilidade individual da prática da atividade física regular, porque eu estou falando de promoção da saúde, então aqui você vai ligar. Alimentação adequada, porque eu estou falando de promoção da saúde e combate ao tabagismo. Eu quero promover o quê? Saúde. Então, esse combate ao tabagismo também entra aqui. Articular e promover diversos programas de promoção de atividade física. Ele vem aqui, ó, e cita de novo atividade física. Cita até academia pública. Alimentação saudável, mudança de merenda escolar, suplementação de ferro, nutricionista na atenção básica, elaborar e pactuar a política nacional de promoção da saúde, que contemple as especificidades próprias dos estados e municípios, devendo iniciar sua implantação em que ano implementação? 2006, porque eu ainda estou em 2006.
Objetivos do fortalecimento da atenção básica. Então, tu lembra, a atenção básica, ela é super, hiper, mega importante. Ela consegue resolver até aí 80% dos problemas mais comuns da comunidade. Então, ela já existe. Eu não estou falando em implantação. Ó, presta atenção. Dentro do pacto, eu não estou falando de implantação da atenção básica. Aqui, a atenção básica, ela já existe. Então, o que eu tenho que fazer com essa atenção básica? Eu tenho que fortalecer. Eu fortaleço essa atenção básica dentro do Pacto pela Vida. Então, vamos lá, pessoal. Ó, fortalecimento da atenção básica. Aí ele explica aqui como que isso acontece. Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família, como modelo de atenção básica, a saúde como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS, assumir a estratégia saúde da família como uma estratégia prioritária para esse fortalecimento da atenção básica, devendo seu desenvolvimento considerar diferenças logo regionais, lógico, até porque no Brasil nós temos várias diversidades regionais. Desenvolver ações de qualificação de profissionais na atenção básica, eles precisam de educação permanente, eles precisam de cursos de especialização, residência profissional em medicina da família. Então, você vê que tudo aqui que ele vai falando está voltado para essa atenção básica. Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios. Lógico que essa consolidação, pessoal, num município maior, ela vai ser mais difícil. Só que essa consolidação no município menor, ela já é mais fácil. Só que isso aqui não entra na discussão da prova. O que você precisa saber é desse entendimento. Então, vamos lá. Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos, garantir uma infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades básicas de saúde, com recursos materiais, equipamentos, insumos, aqui suficientes para o conjunto de ações propostas para esse serviço, porque não adianta tu ter toda a política, tu ter o recurso humano e tu não ter como fazer. Não é isso? Eu quero saber aí no chat se está dando para entender, tá tudo certinho. Se tá ficando claro para vocês, se o pacto tá ficando, tá clareando a ideia do pacto. Bora lá. Lembrete especial. Por que eu vou fazer esse lembrete? Eu achei pertinente. Cuidado. A portaria, pessoal, ela consta o texto original. Então, aqui, quando eu falo em pacto, quando eu uso o texto do pacto, na verdade, eu copio e colo e explico para vocês. Então, qual é a grande sacada que eu quero chegar aqui? Que vamos lembrar de uma mudança que nós tivemos. Que a unidade básica é aquela que não possui equipe de saúde da família. Ela é básica. E a unidade de saúde da família é a que possui ao menos uma equipe de saúde da família. Eu botei aqui como lembrete porque entra até em PENAB. Não é o nosso foco aqui, eu não vou aprofundar, mas eu deixei aqui como lembrete. Garantir o financiamento dessa atenção básica como responsabilidade das 3 esferas de gestão. Aprimorar a inserção de profissionais da atenção básica nas redes locais de saúde, por meio de vínculos de trabalho que favoreçam o provimento e fixação dos profissionais. Aqui ele ainda está falando de quê? Aqui ele ainda está citando o fortalecimento da atenção básica, para você ver que quando entra na parte de fortalecimento da atenção básica, não é implantação, é fortalecimento, você tem um texto mais longo, mas quando você para ler, quando você para contextualizar, todo o texto está voltado para a atenção básica. Então, por isso que eu te digo que tu não precisa decorar, você não precisa olhar para portarias, para pacto, com aquela sensação de decorar, porque isso dá trabalho, isso te dá esforço, isso dói. Não, vamos entender, isso aqui é uma conversa, vamos entender. Implementar o processo de monitorização, monitoramento e avaliação da atenção básica nas 3 esferas do governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada, apoiar diferentes modos de organização e fortalecimento da atenção básica, que considere os princípios da estratégia da saúde da família, respeitando as especificidades loco-regionais. Agora, pessoal, o que acontece? Esse pacto, deixa eu até botar aqui minha caneta.
Esse pacto que nós falamos aqui, até esse momento, foi o pacto no ano de 2006. Só que os indicadores mudam, os problemas mudam. E o que que acontece? Esses objetivos, essas metas, elas têm que mudar também. Então, em 2008, nós tivemos mudanças. Isso traz uma certa preocupação para a prova, porque o examinador, que ele sabe disso muito claro, ele pode elaborar uma pergunta, assim, de acordo com o Pacto pela Vida em 2008, aí ele direciona a pergunta dessa forma. De acordo com o Pacto pela Saúde 2006, as prioridades foram. Então, ele pode fazer essa jogada. Então, até o momento, nós falamos de 2006. Só que em 2008, algumas coisas precisaram entrar como prioridade. Porque os indicadores mudaram. Olha o seu raciocínio. Indicador mudou, eu tenho que aumentar prioridades. Então, o que aconteceu no ano de 2008? Teve mudanças. Pessoal, a portaria 325 de 21 de fevereiro de 2008 estabeleceu prioridades, objetivos e metas do Pacto pela Vida para 2008. E com isso nós ficamos com 11 prioridades. 11 prioridades nós chegamos aqui em 2008. O que acontece aqui? Vamos para uma questão? Respira aí, vamos responder a questão para o negócio ficar mais leve. Uma questão de 2015. Em 2006, os gestores do SUS assumiram o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS e ênfase na necessidade da saúde da população. Perfeito. Inclusive, é enunciado que você consegue estudar por ele. O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e integradas em 3 componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão do SUS. Uma das prioridades do Pacto pela Vida é fortalecimento da atenção secundária. Em algum momento nós falamos isso aqui? Não, secundária não. Controle do câncer de pele, tipo não melanoma, nós especificamos isso? Não. Redução da morbidade perinatal. Nós falamos em morbidade, adoecimento. Nós falamos em quê? Nós falamos em mortalidade infantil e materna. E D, promoção da saúde. Nós falamos de promoção da saúde? Falamos, pessoal, em ter letra D. Lembra que nós falamos em atividade física, alimentação saudável, ele citou até academia de saúde, combate ao tabagismo. Então, isso aí entra na promoção da saúde. Prioridades do Pacto pela Vida para o ano de 2008. Então, o que acontece em 2008? Vem saúde do trabalhador. Então, nós trabalhadores entramos como prioridade. Começa a pensar assim, ó, nós trabalhadores entramos como prioridade quando? Em 2008, ó, facilitou. Aí, o que acontece? O povo está trabalhando muito. Então, vamos colocar aqui como prioridade saúde mental. Tem muita gente depressiva, tem muita gente com um relacionamento abusivo com ansiedade. Então, vamos colocar saúde mental. Então, aqui tu já tem 2. Saúde do trabalhador, aí tu tem saúde mental. Vamos verificar? Ó, saúde do trabalhador, lembra, nós. Aí vem saúde mental. Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência. Então, em 2008, eles voltaram o olhar, melhor dizendo, para essas pessoas com deficiência. Atenção integral às pessoas com situação ou risco de violência, olha só. E a saúde do homem, meu povo. Sim, o homem entra onde? Eu lembrei, câncer de próstata, câncer de pênis, o homem entrou aqui. Então, esse quadro, ele é um quadro que eu amei quando eu fiz ele. Porque, de um lado, eu coloquei aqui o Pacto pela Vida 2006, com a sua querida Portaria 399. E aqui eu coloquei do outro lado o Pacto 2008. Então, se você imprimir, você vai ter isso muito claro e muito prático. Então, ó, Pacto pela Vida, saúde do idoso, fortalecimento da atenção básica, redução da mortalidade materna infantil, câncer do colo do útero e da mama, fortalecimento da capacidade da resposta das doenças emergentes e endemias.
Pacto pela Vida 2008 aumentou saúde do trabalhador, saúde mental, fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde à pessoa com deficiência, atenção integral às pessoas em situação de risco ou violência e saúde do homem. Se a prova não te citar o ano, você vai ter que ir item por item para ver se encaixa em algum dos pactos. Tá certo? Agora, se ela te direcionar se é o Pacto 2006 ou o Pacto 2008, aí você volta a olhar para o enunciado da questão. Questãozinha aqui. Analisando o conteúdo de Pacto pela Saúde, especialmente no que diz respeito ao Pacto pela Vida, assinale a alternativa correta. Vamos ser mais rápidos aqui? Vamos ver aqui. A saúde do idoso não está entre as prioridades do Pacto pela Vida. Mentira. Não contemplam os objetivos do Pacto pela Vida, a consolidação e qualificação da estratégia de saúde da família. Não precisa nem você terminar de ler. Concurseiro experiente faz isso aqui. C. Não se priorizou no Pacto pela Vida o fortalecimento e a capacitação de respostas de sistema de saúde às doenças emergentes e endemias. Mentira. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, calma, porque essa aqui está mais longa, aí você faz isso aqui, ó. Expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas pelo governo federal, estadual e municipal. Que foi que ele fez aqui? Ele citou as 3 esferas. A elaboração da Política Nacional de Promoção da Saúde não deve dar ênfase à adoção de hábitos saudáveis? Mentira. Concurseiro experiente sabe. Então, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Objetivos aqui, pessoal, de saúde do trabalhador. Lá em 2008, quando saúde do trabalhador entra por um objetivo, por uma situação. Então, como que ele especifica que essa saúde do trabalhador dentro do pacto? Janaína, eles perguntam assim? Geralmente não, geralmente perguntam saúde do trabalhador, mas aqui está completo. Então, ó, ampliar a rede nacional de atenção integral a essa saúde do trabalhador. O RENART, articulado com o Ministério da Saúde e com as secretarias estaduais e municipais. Apoiar estados e municípios na capacitação de profissionais em saúde do trabalhador. Saúde mental, nós vimos que ela entrou em 2008. Então, ampliar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, beneficiar pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos por meio do programa de volta para casa. Objetivos para o fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde com pessoas com deficiência. O que ele quer? Fortalecer a implantação e implementação das redes estaduais de serviços de reabilitação para o atendimento das pessoas com deficiência auditiva. Objetivo aqui para atenção integral às pessoas em situação de risco de violência. Ele vem e explica. Implantar rede de atenção e proteção às pessoas em situação de violência doméstica e sexual, que contemplem crianças, adolescentes, vai circulando para não esquecer, adultos, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mental, trabalhadores de ambos os sexos. Ampliar a cobertura da ficha de notificação e investigação de violência doméstica, sexual e outras violências. Objetivos da saúde do homem. Promover essa saúde integral desse homem, que esse homem que vive correndo do serviço de saúde. Ele quer lá e quer promover essa saúde integral. Atenção, notícia boa. Ai, Janaína, em 2009 entrou mais prioridades. Calma, respira. 2009 nós não temos mais prioridades. Nós ficamos nas prioridades que nós temos até 2008. Então, bingo, bingo. O que acontece? Atenção, em 2009 não houve acréscimo de prioridade aqui ao Pacto pela Vida. Perguntinha, vamos lá. Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela Saúde. No componente Pacto pela Vida, no biênio 2010-2011, ex 7. Então, o que não entra aqui?
Saúde do trabalhador vai entrar, pessoal? Sim, nós vimos, nós entramos. Saúde indígena nós citamos? Não, então aqui de cara é o gabarito. Mas bora rever os outros para fixar. Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência, atenção integral às pessoas com situação ou risco de violência e saúde do homem, o homem fujão do sistema de saúde. Mais uma. O Pacto pela Vida, um dos componentes do Pacto pela Saúde, estabelece a pactuação entre os gestores do SUS das seguintes prioridades. Então, bora lá. Saúde do idoso, bingo. Controle do câncer do colo de útero e mama, bingo. Redução da mortalidade infantil e materna, bingo. Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, perfeito. Com ênfase na dengue, sim, lembra do mosquitinho, mosquitinho voando. Hanseníase, sim. TB, sim. Malária, lembra do calafrio que eu falei. Influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Pessoal, tá perfeito. Aqui é a letra A. Na B, a humanização não entra. Na C, saúde dos povos indígenas, tu cortaria. Na D, humanização também bem aqui, ó. Você de cara já olha rapidamente. Iniquidades regionais e humanização também você já cortaria. Vamos aqui mais uma. Tô gostando. Chegou a parte de questões. Acerca dos objetivos do Pacto pela Vida, aí ele coloca bem aqui, ó. Olha como ele coloca. Portaria 399, Pacto pela Saúde de 22 de fevereiro de 2006. Então, ele volta você para 2006, assinale a correta. Então, bora lá. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o Sistema Único de Saúde como sistema público universal, garantidor desses direitos. Pessoal, quem é que fez isso? Foi o Pacto? Quem fez isso foi a Constituição Federal. A Constituição Federal que faz isso aqui, lá quando o SUS nasce, no artigo 196, quando ele passa a ser um direito de todos e dever do Estado. Então, o que ele está querendo fazer é você escorregar na casca da banana. Esse texto é Constituição Federal. B. Consolidar e qualificar a estratégia saúde da família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS. Perfeito. Aqui é Pacto pela Vida. Vai ser a letra B. A C seria alcançar a curto prazo, emenda constitucional, não falamos isso. Aqui em Pacto pela Vida, não falamos de jeito nenhum, então cuidado para você não confundir. E garantir a longo prazo o incremento de recursos orçamentários também Pacto pela Vida, aqui não vai entrar. Tá certo? O que que vai acontecer aqui? Na verdade, na letra C, aqui é Pacto em Defesa do SUS, e na letra D, aqui é o Pacto de Gestão, que ainda nós nem vimos, mas você justifica aí, ó. Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. Vamos chegar agora em Pacto em Defesa do SUS. Agora nós vamos para o segundo componente. Então, lembra daquela dica? Alguém tem que defender o SUS. Gente, alguém tem que defender o SUS. Um sistema que é para todos, um sistema que é dever do Estado. Então, que ele exista realmente na prática, que ele não seja só uma ideia, algo que ficou no papel. Não, ele tem que acontecer na prática. Todos aqueles princípios, diretrizes. Então, vamos defender o SUS. Olha o que acontece no pacto aqui em defesa do sistema. Então, defesa de um sistema para todos. E é uma política de Estado. Quando nós falamos em um pacto em defesa do SUS, nós estamos falando em uma política de Estado. Participação do entendimento do usuário. O usuário participa desse processo. E o Pacto em Defesa do SUS, ele trata de mobilização social. Ó, o nome-chave do Pacto em Defesa do SUS é mobilização. Mobilização social não é participação, é mobilização. As pessoas estão se mobilizando para defender um sistema que vai ser para todos. Então, o Pacto em Defesa do SUS existe movimento, existe mobilização, defesa de sistema. Então, bora lá, tá ficando mais prático. As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são: então, como é que nós vamos defender ele?
Implementar um projeto permanente de mobilização social. Então, ó, que essas pessoas façam essa mobilização social de que forma? Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos. Então, é aquela, de uma forma bem resumida, aquele sistema para todos com o dever do Estado. Alcançar no curto prazo a regulamentação da emenda constitucional 29, tal. Isso aqui não vai cair na sua prova. Então, o que vai cair é essa ideia principal. Garantir a longo prazo. Olha, isso aqui estava na outra questão. Incremento de recursos orçamentários e financeiros para a saúde. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para que esse sistema funcione, o que ele precisa de recurso financeiro, de recurso orçamentário, não é a curto prazo, que vai acabar, vai usar, daqui um dia, 2 dias, vai acabar. A longo prazo. Então, quando você pensa a longo prazo, você pensa, nós estamos falando aqui uma política de Estado, ela não tem fim. Então, pensa dessa forma que você encontra o gabarito. Então, garantir a longo prazo o incremento de recursos orçamentários e financeiros para a saúde. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelo orçamento das 3 esferas de gestão. Então, essas 3 esferas estão envolvidas, explicitando o compromisso de cada uma delas. O Pacto em Defesa do SUS evidencia a necessidade de aprovação de orçamento, que deve ser composto pelos orçamentos das 3 esferas de gestão. E a outra coisa aqui que envolve esse Pacto em Defesa do SUS, elaborar e divulgar a Carta do Direito dos Usuários do SUS. Lembra disso aqui, que isso aqui geralmente costuma aparecer nas provas. Lembra de elaborar e divulgar essa Carta do Direito dos Usuários do SUS. Ele tem que conhecer o sistema, é mobilização. Diretrizes aqui do Pacto em Defesa do SUS. Expressar compromisso entre gestores com a consolidação da reforma sanitária brasileira, explicitada na defesa dos princípios do SUS estabelecidos na Constituição. Em que artigo? 198. Desenvolver e articular ações no seu âmbito de competência e em conjunto com os demais gestores que visem qualificar e assegurar o SUS como política pública. Nós estamos falando em política pública. As ações desse pacto em defesa do SUS, elas têm que contemplar o quê, pessoal? Articulação e apoio à mobilização social, pela promoção e um desenvolvimento de cidadania, tanto na questão da saúde como um direito. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, muito importante, além dos limites institucionais do SUS. Explorar os muros das instituições acadêmicas. Olha, pessoal, vai na faculdade, vai na universidade, vai nos cursos, vai lá, fala sobre esse SUS, sobre esse sistema que realmente tem que acontecer, a fim de exercer cidadania e conquistar a efetividade dos direitos garantidos nessa Constituição. Ampliação e fortalecimento da relação dos movimentos sociais, em especial daqueles que lutam com direitos da saúde e cidadania. Nós estamos defendendo um sistema. Elaboração da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Aí vem aqui a regulamentação da emenda constitucional 29 do Congresso Nacional, com a aprovação da PL, isso aqui não vai cair na sua prova. A aprovação do orçamento do SUS. O que esse orçamento precisa ser? A longo prazo. Envolver quais esferas? 3 esferas. E explicitando o quê? Compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde, de acordo com quem, gente? Com a nossa Constituição Federal de 88. Vamos para uma questão. Vamos dar aqui uma aliviada, tá? Porque o negócio começou a ficar tenso. Sobre as ações do Pacto em Defesa do SUS, que foi que eu fiz? Eu falo dele e coloco uma questão, para ficar melhor você associar. Aí, dessa forma, você visualiza como que cai em prova. Esse negócio desse sistema, defender esse sistema, como é que ele cai. Então, aqui, sobre as ações do Pacto em Defesa do SUS, estamos defendendo ainda o SUS. A assinale é incorreta. Ele quer o errado. Letra A. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão de saúde como direito. Perfeito, gente.
Perfeito, aqui não tem dúvida. Confirmação de acesso, resolutividade e qualidade das ações e serviços de saúde, cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local e municipal. Presta atenção, nós não falamos nisso. Tu sabe por que que nós não falamos nisso? Porque aqui é pacto de gestão. Se você... Meu Deus, escrevi errado. Se você for ler o texto, você vai observar que isso aqui tem a ver com gestão. Ó, que transcende a escala local municipal. Então, ele quer o incorreto. Vai ser isso aqui. Porque é um pacto de gestão e não é um pacto em defesa do SUS. C. Elaboração e publicação da Carta do Direito dos Usuários do SUS é pacto em defesa do SUS? Certeza. Ampliação e fortalecimento das relações com movimentos sociais, principalmente os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania? Perfeito. Envolve ações concretas e articuladas pelas 3 instâncias federativas, no sentido de reforçar o SUS como política de Estado, mais do que uma política de governo, e defender vigorosamente os princípios basilares dessa política pública inscrito na Constituição Federal. Perfeito. Aqui, gabarito perfeito e fácil para vocês. Vamos lá, mais um. Vamos ver aqui como é que está saindo. Vamos ver como que está saindo o gabarito. 2019, já está ficando mais atualizado. Uma das dimensões do Pacto pela Saúde é o Pacto em Defesa do SUS, que deve se formar-se através de iniciativas que busquem, presta atenção, a promoção da cidadania, pessoal, com certeza. A redução da mortalidade infantil é pacto pela vida. Câncer de colo do útero, pacto pela vida. Atenção integral à saúde, pode entrar até em promoção da saúde, é pacto pela vida. Então, aqui a gente está falando de um pacto em defesa do SUS, é a letra A. Promoção de cidadania. Defesa do SUS tem a ver com cidadania. Mais um. Diz o seguinte, acerca da portaria 399, de 22 de fevereiro de 2006, assinale a alternativa que corresponde a uma das prioridades do Pacto em Defesa do SUS. Ainda estamos nele. Redução da mortalidade infantil e materna? Não, vai ser o quê? Pacto pela vida. Fortalecimento da atenção básica? Vai ser o quê? Pacto pela vida. C. Garantir no longo prazo o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde. Perfeito, pessoal. O SUS ele vai precisar desse longo prazo de recursos orçamentários e financeiros. Então, aqui vai ser a letra C. Todos os municípios se responsabilizam pela atenção básica, pelas ações de vigilância em saúde, nenhuma das alternativas. Então, a certeza aqui é a letra C. Pacto de gestão do SUS. Eita, pessoal. Olha o nome, gestão do SUS. Eu coloquei 3 círculos para te lembrar que quando nós falamos em gestão do SUS, nós falamos nas 3 esferas do governo. Nós falamos de município, estado, DF, nós falamos da União. Então, você pode até completar isso nesse material para você não esquecer. Aqui é um pacto de gestão. Mudou. Então, pensa assim em algo mais burocrático. Aqui é algo mais burocrático que nós vamos ter que entender. Então, tá aqui, ó. O que que esse pacto de gestão estabelece? As responsabilidades de cada ente federado. Então, a responsabilidade do município, a responsabilidade do estado, a responsabilidade da União. Seria o contrário, né? Município, estado e União. Radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e municípios. Vamos lembrar aquela velha aula que eu falo de descentralização. Descentralização desceu, poder desce, recurso desce, então esse recurso vem sendo transferido. União, Estado, União, município, então direção única. Aqui, quando nós falamos no pacto de gestão, nós falamos muito na descentralização. Então, uma das palavras-chave da prova vai ser exatamente a descentralização.
Há duas instâncias de controle social aqui que vai fazer parte dessa gestão, que são os conselhos e as conferências de saúde. Então, os conselhos e as conferências, elas vão entrar justamente no pacto de gestão. Prioridades do Pacto de Gestão. Definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS. Que instância é essa? As nossas esferas do governo. Estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase no quê? O que o Pacto em Gestão quer? Descentralização, seta desce, regionalização, para melhorar essa oferta de serviços de saúde. Financiamento, ele precisa de grana. Programação pactuada integrada, o nosso PPI, a regulação, gestão de trabalho, educação e saúde e participação social e controle social. Então, aqui são tudo palavras-chave, ideias mestres do pacto em gestão. Se você aqui tiver isso bem claro, você acerta as suas questões. Olha aqui uma questãozinha. Entre as diretrizes da gestão do SUS, estabelecidas no Pacto de Gestão, não se inclui. Preste atenção, não inclui. Então, aqui vai ser o quê? Ele quer o que é errado. Regulação, planejamento, regionalização, humanização, gestão do trabalho. Aqui em gestão, dentro do pacto, em algum momento nós falamos em humanização, pessoal? Não, nós não falamos em humanização. Então, aqui por exclusão, quando você lembra dessas palavras-chave aqui, ó, você vai lembrar realmente, você vai conseguir acertar. Mais uma. Assinale a alternativa que se refere aos eixos de ações do Pacto de Gestão do SUS. Então, vamos lá. Programação pactuada integrada, nosso famoso PPI. Sim, faz parte do Pacto de Gestão. Atenção ao idoso, Pacto pela Vida, controle do câncer do colo do útero também não entra, redução da mortalidade infantil não entra, essas ações aqui também não entram. Então, aqui, quando nós falamos em gestão, nós falamos em quê? Programação pactuada integrada. Mais uma vez, tu volta para essa parte do material. Tá aqui, ó. Programação pactuada integrada. Lembrete, pessoal, o que é essa pactuação pactuada integrada? Ela é o eixo de ação do Pacto de Gestão do SUS, é um instrumento de planejamento dentro da regionalização do Pacto de Gestão. Então, essa programação pactuada integrada, na verdade, em outras palavras, o que é essa programação? Ela é um planejamento. É como se tu fosse planejar a tua viagem. Então, tu vai lá e tu faz a tua programação pactuada integrada. Você coloca, tu vai para onde, o que tu vai gastar, enfim. Então, é um controle, realmente é um planejamento para que não se perca aí dentro dessa gestão. E é isso aí, o que foi que aconteceu? Chegamos ao final de um evento completo de Pacto pela Saúde, envolvendo os 3 componentes com teoria e com questões. Se você gostou do nosso evento, compartilhe o nosso evento, compartilhe o nosso canal. Quanto mais você compartilhar o nosso canal, mais vamos ter a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus, revisem o assunto, o nosso evento vai ficar disponível, por isso que você vai mandar para várias pessoas e me diga se o pacto ficou mais claro. Deixa seu comentário aí, tá certo? Então, um abraço no coração e até o nosso próximo evento. Tchau!